Se fosse realmente perigoso para os adolescentes, o Ministério da Saúde teria determinado a suspensão da aplicação das doses em todo o país. Vida de adolescente correndo risco, que isso? Não, pode parar. Não foi isso que aconteceu. O Ministério da Saúde, ele decretou, assinou essa recomendação para que houvesse a suspensão. Ficou comprovada que a morte daquela adolescente na região metropolitana de São Paulo, que foi usada como uma espécie de justificativa para essa atitude do Ministério da Saúde, a morte dela, muito embora tenha acontecido uma semana depois de ela receber a dose da Pfizer, ela não está relacionada, quer dizer, a causa não foi a aplicação da vacina. Foi o efeito de uma doença autoimune, contra a qual ela já lutava fazia tempo. Então, essa foi a razão. A morte da adolescente não tem razão, é de causalidade, né? Que eles costumam dizer, que os cientistas dizem. Então, olha, eu tenho muita vontade de entrevistar o ministro Marcelo Queiroga. Na primeira oportunidade que eu tiver, Sheila, Megali, ouvintes, primeira oportunidade que eu tiver de entrevistar o ministro, e eu fiquei o fim de semana todo pensando aqui, elaborando na minha mente, o que eu vou perguntar para ele, para não parecer desrespeitosa, é: ministro, o que de bom essa recomendação de suspender a vacinação dos adolescentes trouxe para o Brasil? Trouxe para o nosso esquema de vacinação? Trouxe para os adolescentes e trouxe para os pais deles? Eu acho que ele vai ter muita dificuldade, viu, Megali, em encontrar uma resposta para isso. Porque nada de bom veio daí. Só dúvida, só temor, só confusão. Tudo que é ruim aconteceu por causa de uma recomendação que não tem efeito nenhum no fim das contas. Serviu só para tumultuar um ambiente que já é mega tumultuado. Então eu me comprometo, eu vou fazer essa pergunta, tá? Assim que eu tiver a oportunidade de entrevistar o ministro Marcelo Queiroga. Já estou fazendo a minha pauta. A gente costuma fazer isso, né, Sheila e Megali? Deixar uma pauta pronta ali na mente. Vai que a gente tem a oportunidade de... entrevista o presidente da República aí, entrevista ministro, tá. Se eu tiver a oportunidade, a primeira pergunta já está pronta. O argumento do ministro é de que estaria garantindo a segurança desses adolescentes exatamente por causa desses eventos adversos. Importante lembrar, foram 1.500 eventos adversos, em 3,5 milhões de adolescentes vacinados, o que dá algo em torno de 0,042%. A maioria dos efeitos ou dos eventos adversos tem a ver com vacinação errada, ou seja, utilização de outro tipo de vacina, Coronavac, AstraZeneca, que não estão autorizadas, e os eventos mais corriqueiros foram dor no braço. Esse foi o efeito principal, relatado por adolescentes. Então, é nisso aqui, que até aqui esse ministro se baseia em termos de informação. Um índice baixíssimo de eventos adversos e já com a informação a respeito dessa morte dessa adolescente de 16 anos que não guarda relação de causalidade com a vacinação. Então, são esses os dados que a gente tem. Olha quantos elementos, hein? Brincadeira. O ministro não teria resposta para dar a Carla. Uma resposta possível seria: o meu chefe deseja a confusão, deseja a dúvida, deseja o temor. Prova disso aconteceu, mais uma, né? A gente pode empilhar essas provas. Aconteceu na live da semana passada, aquela lamentável live. Não aquela em especial, todas elas são. A gente poderia começar a chamar aquela live de liventável. Porque Nossa, são palavras deploráveis. Eu vou bolar um trocadilho melhor, um nome melhor. Mas estão lembrados de quando ele passou um pito ali no Queiroga? Porque o Queiroga teve a audácia de dizer que a Coronavac foi importante no início da vacinação, especialmente entre os idosos. E o presidente ficou pé da vida, ficou doido, falou: vou perguntar para outra pessoa. Né? Dava para ver ali saindo fumacinha do ouvido do presidente, de tanto ódio que ele estava sentindo de alguém ao lado dele, ter a audácia de elogiar uma vacina que, no final das contas, está sendo distribuída pelo governo. O Queiroga falava sobre a importância das vacinas e o Bolsonaro foi lá e provocou ele e disse: menos a Coronavac, né? Peraí, o que está acontecendo com esse país? Essa é uma das vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Imunização e ela é assim que o presidente se refere a ela. Ele está distribuindo essa vacina. Por que não interrompe essa distribuição? Então a gente já não faz mais questão de fazer sentido, né? A gente já não trabalha mais com
com a lógica, com o 2 e 2 são 4, a gente se acostumou a viver meio que num plano bizarro da existência. Olha que maluquice. Um presidente que quer voltar à normalidade, que quer que a gente não use mais máscara, que quer que a economia volte a rodar, mas rejeita e causa confusão sempre que pode em torno do único remédio, da única solução que a gente tem para voltar a algo parecido com a normalidade, que é a vacina. Talvez seja essa a única resposta possível à sua pergunta, viu, Carla?